Queridos, a paz do Senhor. O texto que foi lido, João capítulo 3, o versículo 3 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora se sente que nós vamos conversar sobre coisa muito séria. Eu tenho algo de Deus para dizer para você. Agora, eu não sei como dizer. Eu vou fazer um rodeio aqui, tentar enfeitar. O grande problema meu é que a dificuldade minha para enfeitar é que eu preciso que você raciocine, e bem muito, durante o tempo que eu estiver falando. E por esse motivo, às vezes, se eu der uma paradinha para descontrair você, aí você pode perder o raciocínio, o viés de raciocínio, e eu tenho que começar de novo. Então, eu queria que você ficasse bem concentrado, porque eu não vou começar assim, bem light, não. Eu vou começar usando uma figura de retórica que como é que era aquele camarada, o senador Cícero usou, chamada catalinada. Não vou explicar também o que é catalinada, não. Você entra direto no assunto, pronto. Catalinada é isso. É uma bonita e feia história da catalinada, mas tudo bem. Catalina era a mulher de César, de Cláudio César. Então, já entendeu tudo, era gente boa. Queridos, este texto aqui que foi lido é o texto que mostra a conversa de Jesus com um homem, como nós podíamos dizer, com um doutor da lei. Era um indivíduo que era douto em judaísmo. Ele entendia, portanto, tudo da teologia judaica e da sua aplicação e contextualização naquela geração. Então, ele era um homem douto no judaísmo. Era um homem, vamos dizer assim, preparado para exercer a função de mestre ou de doutor no contexto que ele estava vivendo. E ele vai ter com Jesus, e não vai de noite, porque ele era uma alta autoridade, e Jesus não era tão bem visto assim naquela região. Então ele vai, para ele não perder a popularidade dele junto aos amigos, ele vai dar uma visitadazinha lá, fazer aquela visita à noite. E ele chega para Jesus e começa a dizer para Jesus o que eles pensavam. Nós sabemos que tu és mestre da parte de Deus, porque ninguém consegue fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele sabia, ele era um homem inteligente, ele pelo menos sabia chegar a conclusões. Ele falou, se Deus não for com o homem, não consegue fazer as obras que tu fazes. Então sabemos que é de Deus. E sabemos que tu és mestre. Você ensina, traz alguma coisa nova. Então você traz uma maneira nova de dizer a verdade, só que esta maneira nova de dizer a verdade, ela é incontestável, não pode ser contestada, vamos dizer assim, no critério de interpretação, no critério lógico, não pode ser contestada. Então logo, você é um mestre, e você tem um ministério vindo e recebido de Deus. E o que prova isso são as obras, as manifestações carismáticas, os milagres. Então, quando ele apresenta isso para Jesus, ele estava falando a verdade. Aí Jesus diz, para encurtar a conversa, para Jesus não chegar a uma conclusão lá no final, diz logo para ele, é importante Nicodemos nascer de novo. A partir daquele momento, Jesus estava deixando, os evangelistas deixam registrado para nós o que é o cristianismo. Essa coisa forte, violenta, radical, que é o cristianismo, que é ser salvo. Jesus chega para Nicodemos e ele não, vamos dizer assim, não entende aquilo, nem dava para entender. Ele, vamos dizer assim, ele não cogitava dessas coisas, isso para ele era muita espiritualidade, muita metafísica, era muita coisa. Ele era envolvido mais com ética e política, que era, vamos dizer assim, o viés filosófico daquele tempo, principalmente no judaísmo. Então ele nem pensava naquilo. Aí Jesus chocou ele com aquilo. É importante nascer de novo. Aí, talvez para você hoje, nós falarmos sobre isso, você não está ouvindo pela primeira vez, já está acostumado a ouvir, aí você não se choca com isso. Mas para Nicodemo foi uma coisa chocante.
e a realidade. Depois Jesus explica, nós não vamos explicar aqui, porque o que Deus tem para dizer para você é outra coisa. Mas o que eu quero que você entenda, que desde então nós entendemos que o cristianismo, o ser salvo, o fazer parte da igreja de Cristo, é uma condição radical. O cristianismo, ele é radical, ele absolve, ele acaba, ele mata, ele anula. É forte o cristianismo. Por esse motivo, ele não pode acontecer se não anular a natureza humana com o seu processo e a sua, vamos dizer assim, a sua modelagem e educação, se não anular isso aí, para que desenvolva-se, apareça e comece a sobressair-se uma outra natureza. Se não acontecer isso, não acontece o cristianismo, não acontece a salvação. Então, você já viu o quanto o cristianismo é radical. Ele anula você, o seu jeito de ser, as suas concepções, o que nós chamamos de a cosmovisão, a sua maneira de ver a realidade total. Isso vai mudar, isso tem que mudar. Revoluciona-se a sua capacidade de adaptação, tudo muda em você. Por quê? Porque Jesus chama isso justamente de nascer de novo. E isto aí é uma coisa bem radical. Por quê? Os seus conceitos que você tinha, que você recebeu na tua educação, que a tua sociedade tem, que todo mundo ao teu redor tem, que a sociedade global tem, a cosmovisão que toda sociedade tem, isto você vai ter que progressivamente ir abandonando, porque você recebe uma outra natureza dentro de você, e esta nova natureza, esta outra maneira natural de ser, ela inclina você para outros valores, desenvolve uma outra mentalidade, desenvolve vamos dizer assim, uma nova estrutura de sentimentos e de afetos em você, e faz com que tudo em você comece a se reoriginalizar. Então, tudo volta a ser como você seria se o homem não tivesse pecado. E isto é uma mudança muito radical. E isto é como deixar de existir, de ser você, e progressivamente nascendo em você um novo ser, uma nova criatura. Então, é justamente isso. Então, cristianismo é radical. E por que o cristianismo é assim? E só a salvação se for dessa maneira. Porque o cristianismo exige, o ser salvo exige primeiro que você se anule totalmente. Por quê? Porque vai ser modelada em você uma outra pessoa que tem características bem diferentes das que você desenvolveu para se adaptar a essa sociedade nacional e global. Então você desenvolveu uma maneira de ser, teve uma educação para se adaptar a essa sociedade. Nesta sociedade você aprendeu, ou de forma direta ou indireta, que você tem que vencer os outros, você tem que sobrepujar os outros, você tem que passar os outros para trás, você tem que fazer alguma coisa, porque não tem vaga para todo mundo, não tem lugar, espaço para todo mundo. Então os espaços para que você ganhe, alguém tem que perder. Esta é a educação que nós recebemos, competição, competitividade, então vamos competir. Então procuramos ser os melhores, e com isto aí, não é ruim eu ser o melhor, se eu for o melhor para servir a raça humana, para servir a humanidade, se eu me sacrificar porque eu estou fazendo um bem à humanidade, estou me preparando para servir bem à humanidade, eu quero fazer algo para a geração que vem depois de mim, eu quero deixar marcas boas e excelentes para a geração que vem depois de mim. Isto é uma maravilha, só que neste afã de conseguir conquistar, alguém tem que me motivar, e a motivação, eu não tendo maturidade para entender, vamos dizer assim, para ter este altruísmo, eu sou educado para ser egoísta, eu sou criança, eu sou adolescente, então eu sou educado pelo viés do egoísmo. Então eu tenho que vencer os outros, eu tenho que sobrepujar os outros, eu tenho que passar os outros para trás, porque não tem vaga para eles em mim, então antes eu do que eles. Então é esta mentalidade que vai se desenvolver, ou direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, nós vamos absorver esta mentalidade, e isto modela o nosso ser, modela a característica da nossa interação.
Então, na nossa interação, na nossa maneira de interagir uns com os outros, vai estar sempre presente isso. Eu estou lutando para ser melhor do que você. Você me desculpe, muito prazer, muito bem, você é legal, poxa isso. Agora, eu quero ser melhor do que você, porque eu preciso, porque o mundo não tem vaga para mim e você. Então, antes eu do que você. Então, isso é marcado em nós. Isso a educação traz para nós. E, além do mais, isto é necessário no mundo ocidental capitalista que nós vivemos. E quem sabe, até no mundo todo por aí, onde não há a mentalidade capitalista. Então, nossa educação aproveitou a nossa natureza pecadora, pecaminosa, a nossa natureza cheia de medo, de insegurança, de um monte de coisa, e nos direcionou para sermos estas pessoas produtivas para poder produzir amanhã para o bem da humanidade, para um monte de coisa, um monte de desculpa boa, mas o modo como nós somos preparados é um modo violentamente mutilador. Eu preciso de ter uma motivação para mim passar você. Eu tenho que, estou competindo com você, eu tenho que passar você. E isto modela o meu caráter e marca o meu caráter de uma maneira que depois, nos meus relacionamentos, até nas brincadeiras, eu não sei perder para você. E até que se nós estamos praticando um esporte, eu vou querer ganhar e eu vou jogar sujo para ganhar para você. É apenas uma brincadeira, mas eu vou fazer. Por quê? É o meu caráter, é como eu fui modelado. Eu não fui modelado para perder. E assim, esta pessoa sou eu, é você. Aí vem o cristianismo. E com o cristianismo, eu tenho que inverter. Isto é doentio na raça humana. Ele não foi originalmente feito para isso. A raça humana foi feita para, originalmente, um se preocupar com o outro. A sua vida diz respeito a mim. O teu comportamento tem tudo a ver comigo. Aquilo que você faz, ou ajuda ou violenta o cosmo no qual eu estou inserido. Portanto, o teu comportamento me preocupa, diz respeito a mim, não é somente teu. Você não está vivendo a escoteiro, vamos dizer assim, você não está sozinho, isolado neste mundo. Então, vem o cristianismo e você precisa de mudar esta mentalidade, esta forma, este caráter. E o cristianismo tem que pegar você e fazer de uma forma violenta. Você pode até dizer, a religião é boa porque ela ajuda o homem a ir se modelando e desenvolve algumas características boas. Sim, a religião, mas o cristianismo, Jesus, ele é violento. Ele pega você, que foi modelado desta maneira, e ele anula. Deus chega para você e diz, isto não me serve, pega a tua vida e dá para mim. Aí você, pá, dá para ele. Agora eu vou colocar em você a minha vida. Aí você diz, e o que vai acontecer? Posso até me destrambelhar. Eu conheço tanto novo convertido, verdadeiramente destrambelhado. É o estado nascente de conversão. Verdadeiramente é uma coisa tremenda, porque Deus pega a vida dele e coloca em você. E agora, você que era acostumado de uma determinada maneira, aí você, uma hora você age de um jeito, outra hora você age do outro, aí você vai olhar assim, meu Deus, o irmãozinho aí está ficando meio fanático, está isso, está aquilo. É porque em um determinado momento ele age de um modo, outro momento ele age de outra maneira. Ele recebeu uma outra vida. E ele tem uma outra vida dentro dele. Então o cristianismo ele é violento justamente por isso. Ele anula você, o seu aspecto natural. E a outra vida que é colocada é a vida de Jesus que é colocada dentro da pessoa. E o que vai acontecendo agora? Agora você vai passar por um processo de reoriginalização. Você vai ter que voltar a ser como era originalmente. Como você seria se Adão não tivesse pecado. Você vai voltar a esse estado. E haja mudança. E haja distância entre nós e a nossa condição original. Por isso, o Espírito de Deus vem habitar dentro de nós. E quem é o Espírito de Deus? É o próprio Deus. Deus que das trevas disse haja luz. Ele mesmo é que brilhou como luz em nossos corações. Então, olha como é que Deus opera a minha salvação e a tua salvação.
Ele não manda alguma coisa, não fez alguma coisa e deixou pronta. Deus não tem um projeto e pá, se desencadeia e aquele processo vai levando. Não, não faz assim com a minha e a tua salvação. Ele vem e ele mora, habita dentro de nós. A partir de aí, o que é que vai acontecer? Tudo em mim que está quebrado, ele conserta. Tudo que está fora do lugar, ele começa colocando no lugar. Então ele começa me reoriginalizando. Então isso é o que se chama salvação. Salvação é o ato através do qual eu renuncio, entrego a minha vida para Deus e recebo a presença pessoal de Deus dentro de mim pela pessoa do Espírito Santo. E a partir deste momento eu tenho uma nova natureza, sou uma nova criatura e começo a mudar segundo o plano que Deus tem de mudança para mim, segundo o alvo, vamos dizer assim, o zênite, o ponto máximo, aonde Deus tem para mim chegar, eu começo uma mudança, ou acelerada ou lenta, conforme o Espírito de Deus planejou. Então, o que vai acontecer? Eu vou começar a mudar. É isso que chamamos salvação. Salvação, o conceito salvação para nós, a palavra até é um pouco homófona com uma palavra do idioma sânscrito, a palavra sarva, que era a arte de pegar alguma coisa que estava quebrado, fragmentado, e juntar aquilo que estava quebrado e colar tão bem coladinho que parecia que era original. E naquela parte que era colada, podia estilaçar ele de novo, mas aonde tinha colado, não quebrava mais. Então, salvação vem justamente deste conceito. A vida de Deus habitando dentro de nós, vai pegando tudo que está quebrado na nossa alma, tudo que está quebrado dentro de nós, tudo que está fragmentado e vai fazendo como era originalmente, vai nos impelindo à originalidade. Isto é o que se chama salvação. E quem é que opera esta salvação dentro de nós? É o próprio Deus, através da pessoa do Espírito Santo. Deus que das trevas disse, haja luz, ele mesmo é que brilhou como luz em nossos corações. Então, isto é o que nós chamamos de salvação. E o que vai acontecer com isso? A principal mudança em nós, o que eu acho, o que é mais violento em nós, pessoas do sistema capitalista, individualistas, fisicistas, egoístas, exibicionistas, nós que somos tudo isso, eu acho que que nós, vamos dizer assim, sofremos mais e temos muito conflitos com a mudança. Temos muito conflito. E isso não é de hoje que os seres humanos têm essa dificuldade. É uma coisa chamada altruísmo. Mas o altruísmo, quando se trata entre mim e o ser humano, é uma maravilha. Agora, quando é entre mim e Deus, chama-se renúncia. E renúncia é eu deixo de ser eu, me anulo totalmente para Deus ser Deus. Então, renúncia é forte, renúncia é violenta. Não existe a renúncia suave, não existe, a renúncia é forte, a renúncia é violenta, ela arrasa, ela quebra, anula, destrói. É muito forte mesmo. E uma certa vez, Jesus estava num lugar, uma mulher chegou com um vaso de um material semi-precioso chamado alabastro, que tinha muito valor, é como se fosse uma pedra semilúcida, translúcida, uma pedra translúcida e mole, que podia se modelar ela. Quer dizer, lapidar, né? E aquilo era precioso, e a mulher, dentro ela trazia um unguento, que era também uma coisa, naquele tempo não se tinha dinheiro na poupança. Isso era uma maneira de ter uma poupança. Não se comprava dólares nem euros, não tinha bolsa de valores. Tinha o vaso de alabastro com unguento dentro. E isto tinha valor e tinha liquidez a hora que se precisasse de vender. Então, a mulher chegou com aquilo ali cheinho, era, vamos dizer assim, a riqueza da vida dela. Aí ela chega, se ela tirasse a tampinha e fosse derramando isso, Jesus, alguém corria, não faça isso, não, que desperdício. Era um desperdício tremendo. Hoje nós não entendemos como é que é aquilo não, mas aquilo era um desperdício muito forte. Aí a mulher chegou e bateu e quebrou, pum, porque não tinha mais como ninguém fazer nada.
Então aquilo derramou-se tudo sobre Jesus. Todo mundo se levantou. Mas meu Deus, que absurdo, como é que essa mulher faz isso? Isso poderia vender por não sei quanto dinheiro. Era dinheiro que era um ano de trabalho. Então, todo mundo criticou aquela mulher. Jesus deixou todo mundo criticar. Depois falou, por que vocês estão molestando essa mulher? O que ela fez por mim. Aí Jesus, depois de explicar aquilo que ela fez, Jesus falou, e aonde for pregado este evangelho, há de se fazer menção, tem que se fazer menção ao feito desta mulher. O que aquela mulher fez? Ela fez uma loucura. E o que é o evangelho, o cristianismo? É uma loucura. Aquela mulher pegou tudo que ela tinha, toda a segurança dela, o futuro dela, o amanhã dela, toda a segurança, tudo que ela podia ter, e ela pegou tudo, derramou pó sobre Jesus. E o que é cristianismo, senão isto? Você pega e joga tudo sobre Jesus, e você nem quer saber o que vai ser amanhã, porque você tem fé, e você não vive pelo que vê, você vive pela fé. O teu amanhã está com Deus, e você fez isso. Isso é forte, isso é radical. Então, o que é o evangelho? A primeira coisa que ele faz, esta força anuladora. O evangelho tem esta força anuladora. Se você recebeu o evangelho, se Deus habita dentro de você, e você ainda não percebeu essa força anuladora em você, comece a se preocupar e comece a conversar com Deus. Comece a perguntar a Ele sobre a tua salvação. Senhor, vamos conversar, vamos negociar isso aqui, eu estou disposto a renunciar a tudo, o que é que está acontecendo? Conversa com Deus, porque isso é bem sério. Você não está aqui, como diz o pessoal lá da minha terra, você não está aqui para perder a viagem. Você está aqui para ir para o céu. Você não quer perder a viagem. Então, vamos cuidar, porque isso é muito sério. Então, primeira característica, renúncia. E por que renúncia é muito importante? Principalmente para nós, como eu falei, fisicistas individualistas, egoístas, exibicionistas, sensacionalistas. É muito importante essa capacidade de renunciar. Por quê? Porque quando Deus nos salva, Ele nos coloca em comunidade. Em comunidade, e nesta comunidade, nós vivemos em comunidade para mostrar que nós somos nós somos o corpo de Cristo. Então, como o corpo de Cristo, tem que haver harmonia entre nós, mas é impossível haver harmonia onde há egoísmo. É impossível haver harmonia onde cada um está olhando para o seu umbigo. É impossível haver harmonia onde cada um quer sobrepujar o outro. É impossível haver harmonia onde há competição. Não tem condições de acontecer isto. Por este motivo, a principal característica do cristão na nossa sociedade ocidental, com as mazelas que eu já citei, a principal condição é justamente capacidade de renúncia. Eu renuncio a mim com tudo o que sou, e a partir daí eu começo a ser modelado em direção à minha originalidade. A minha originalidade como se eu fosse criança, como se eu não tivesse maldade nenhuma, quando Adão e Eva quando estavam no paraíso. Então, a partir daí é diferente. A partir daí eu gosto das pessoas apenas porque elas são pessoas. Eu tenho facilidade de amar. Aos primeiros contatos eu me apego. Já viram como é uma criança? Eu me apego aos primeiros contatos, eu não vejo defeito nenhum em você, eu não vejo perigo nenhum em você, eu simplesmente me dou. Então, você diz, mas isso é uma maneira violenta e estúpida de viver. É. Mas acontece que Jesus falou o seguinte, se alguém te chama para te obriga a caminhar uma milha, vai duas. Se alguém quer tirar a túnica, dá também a capa, dá tudo para ele. Então Jesus falou o seguinte, esteja disposto a perder. Se alguém te bate de um lado do rosto, dá o outro. E além do mais, olha só como isso é violento. Jesus falou, se alguém te agride, esteja disposto a ser agredido e humilhado. Sabe por quê? Porque se alguém te bate de um lado, do outro vai bater o quê? Com as costas da mão. E isso era simbólico porque com as costas da mão você limpava sujeira. Então, tocar no outro com as costas da mão naquele tempo era muito desonroso. Era a mesma coisa de xingar o camarada daquilo que você pensou. Então, é justamente o que Jesus está dizendo. Se alguém te bate de um lado, esteja disposto não só a sofrer o dano físico, mas também o dano moral.
que para nós hoje talvez não seja muita coisa. Depois da, vamos dizer assim, da filosofia leninista, paus e pedras podem me ferir, palavras não. Depois, vamos dizer assim, dessa filosofia, maneira de pensar bem materialista, talvez hoje não seja tão forte essa questão da ofensa moral. Mas naquele tempo era muito forte e para muitas comunidades, sociedades, estava acima da própria vida o valor moral. Então, entendeu o que é que Jesus tem para nós? O que é o cristianismo? Então o cristianismo é justamente isso. O cristianismo é forte, é violento, é uma força anduladora, é Deus morando dentro de você, e Deus não vai vir morar dentro de você simplesmente para ficar assistindo as suas canalices. Deus vem morar dentro de você, para quando você tentar ser você, começar a ter conflitos na tua vida. Ah, mas Deus vai criar conflito? Vai. Deus vai criar conflito na tua vida, vai começar a dar errado. Ah, mas antes eu fazia tudo o que queria. Não, mas agora é diferente. Deus falou isso para a nação de Israel através do profeta Oséias. De todas as etnias da terra, ninguém eu conheci. Quer dizer, estou nem aí para ninguém. Agora, eu escolhi a vocês. Por isto, eu visitarei sobre vocês todas as vossas imperfeições. Então, é isso que acontece. Você agora... Deus habita dentro de você, mas você é muito voluntarioso, você gosta de viver como você gosta de viver ainda tem que viver com a tua educação defensiva e vai por aí um monte de coisa. Agora, só que a vida de Deus está dentro de você apontando para a reoriginalização. E o que vai acontecer? Um monte de conflitos começam a acontecer dentro de você. Conflitos esses que começam lá, vamos dizer assim, na dimensão psicoexistencial até uma dimensão somática de enfermidades provocadas por conflitos dentro da pessoa. Então, você até pensar e dizer, depois que eu me tornei crente, a minha vida é um problema. Não, você é um problema para Deus que veio habitar dentro de você. Não foi, talvez... Glória a Deus. Obrigado, Marcelo. Então, o que acontece? Uma mudança bem grande dentro de nós. Nós mudamos de eixo. Antes eu me dirigia e eu fazia conforme a educação que eu recebi. Agora Deus habita dentro de mim e Ele vai tentar me educar, mudar para eu ser original. Eu tenho que voltar à minha originalidade. E isso cria muitos conflitos e muitas coisas que nós aprendemos a chamar de provações. Então Deus tem um plano para você e você tem que chegar a um determinado alvo, a um determinado objetivo. E quando você está deixando Deus levar você para aquele alvo, então você está alcançando o alvo de Deus, o objetivo de Deus. Então você é considerado perfeito por Deus. Não que você atingiu o zênite da perfeição. Não, você está se deixando modelar, que é o alvo de Deus para cada um de nós. Então, é forte o cristianismo? Forte, é anulador. É anulador, mas é o único modo de nós conseguirmos viver em uma comunidade, nos preocupando uns com os outros, se nós diminuirmos ou nos esvaziarmos de nós, do nosso egoísmo. Nós somos uma sociedade que hoje, vamos dizer assim, a comunidade nacional hoje tem uma dose, exige que se tenha uma dose de insegurança, de egoísmo, de fisicismo muito forte. E isto cria problema dentro das comunidades eclesiais, e nós podemos ver hoje comunidades religiosas cristãs, que você vê muito pouco da característica do cristianismo, que é altruísmo, que é justamente o esvaziamento do ego. Por quê? Porque psicologicamente isso é considerado anormal, isso não é saudável, porque o indivíduo tem que continuar competindo. Existe inclusive vamos dizer assim, uma discussão em termos de educação, se eu devo educar ou não meu filho para ser honesto numa sociedade onde a competição é desonesta. Eu estou preparando meu filho para perder já na sociedade, então o que eu devo fazer? Eu preparo o meu filho para ser honesto ou para ser desonesto? Se eu preparo o meu filho para ser honesto na sociedade, eu tenho que saber que ele já vai começar perdendo, porque nas competições não tem honestidade e em lugar nenhum tem honestidade. Honestidade é a conclusão que se chega, e por isso alguns educadores já discutem sobre isso. O valor de eu educar para a honestidade o meu filho, para a retidão.
porque se educação é preparação do indivíduo para interagir com vantagens na sociedade, então logo eu não estaria educando o meu filho, eu estaria violentando. Olha como a coisa muda aí, que mundo nós estamos vivendo. Mas Jesus continua salvando e por isso salvação continua sendo mais radical, mais violento hoje do que antes. E é justamente para que Deus convidou cada um de nós. Por quê? Porque agora eu não me preocupo só comigo, eu me preocupo com o que eu estou deixando para a próxima geração. Eu me preocupo com aquilo que eu estou fazendo e que você está fazendo. O que é que eu estou fazendo para você? Eu me preocupo com o teu comportamento. Você pode dizer, o meu comportamento só eu que vou pagar. Está errado. O teu comportamento, os teus erros, eles terão consequências. O que homem semear, isto também se fará. Os teus erros terão consequências. E estas consequências, como você é parte do corpo de Cristo, eu também, então eu vou também pagar as consequências do teu erro. Portanto, o teu pecado diz respeito a mim também. E se eu puder me esforçar, exortar você, ensinar você, para que você não cometa eles, para que você tenha uma vida mais sábia e menos estúpida, para não ter consequências, se eu puder fazer isso, eu vou fazer. Se cada um que for salvo e que tiver o Espírito de Deus puder, vai fazer isso também. Logo, a tua vida não é o que você pensa. A tua vida é de Deus, a tua vida diz respeito a mim muito, não é? Nós não somos independentes assim. Ninguém vai ser salvo porque não sou salvo assim a revelia. Não, só vai ser salvo quem faz parte do corpo de Cristo. Só faz parte do corpo de Cristo quem congrega em alguma comunidade eclesial. E se congrega em alguma comunidade eclesial, interage. E se interage nessa comunidade eclesial, traz bênção ou traz transtornos para a comunidade eclesial. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele fala das preocupações dele, ele diz, não há quem entristeça que eu não me entristeça, não há quem se enfraqueça que eu não me enfraqueça. Se alguém se escandaliza, isso me abrasa. Então, o que é que o apóstolo Paulo mostra? Que ele como líder, ele como responsável pela vida de cada um, qualquer um que vacilasse, estaria enfraquecendo a comunidade eclesial e ele estava preocupado com isso. Então eu queria somente trazer para você mais um adendozinho, mais alguma coisinha sobre isso. Quando você se comporta indevidamente, quando você se comporta de maneira não cristã, você traz consequências sobre você. E as consequências sobre você são consequências sobre o corpo de Cristo, sobre esta comunidade eclesial aonde você está inserida. E quando você comete determinados pecados, você abre, vamos dizer assim, uma janela para o mundo espiritual. Quem entende a linguagem, um portal dimensional. Você abre entre você e o mundo espiritual. Só que você é membro do corpo de Cristo. Você é membro desta comunidade eclesial. E quando você peca, comete esse tipo de pecado, você enfraquece esta comunidade como um todo. E a principal vítima da tua fraqueza será você e depois o líder da comunidade eclesial. Talvez é uma verdade que você desconheça, talvez você não saiba disso. E eu também não sabia muito sobre isso não, até eu me assustar quando o próprio Deus me ensinou. Então, quando você é responsável, no caso dos pastores aqui, vamos dizer assim, diretamente o pastor Eliseu, indiretamente o pastor Marcos Filho, quando você comete aquele pecadinho fedorento, nojento, você traz transtornos espirituais para a vida dele, porque há uma porta espiritual aberta diante dele, e do lado de lá o mundo espiritual, os seres do mundo espiritual dizendo, agora amiguinho, é entre mim e ti, eu tenho possibilidade, e eu não vou perder a chance. É por esse motivo, você pode dizer, mas isso é forte, mas isso é verdadeiro, isto é muito verdade. Você está pensando que os teus pecadinhos são apenas brincadeirinha que me prejudica. Não, o que eu queria dizer para você é o seguinte, que nós, como igreja, nós temos que ser mais agressivos. E Paulo era tão agressivo que ele falou o seguinte, tem um camaradinha que está cometendo um pecado absurdo aí no meio da igreja. Eu já entreguei esse camarada ao diabo, para que o corpo dele seja destruído.
Por que? Eu sei, mas por que uma decisão tão radical? Porque alguns pecadinhos cabeludos, eles abrem portais para o mundo espiritual. E quem primeiro vai pagar é o líder. Talvez se nós soubéssemos disso antes, a gente nem tinha começado no caminho do ministério. Então, é o líder que vai ter problema na família, vai ter problema nos relacionamentos, vai ter problema na saúde, vai ter problema em todas as áreas da vida. E além do mais, nós, me desculpe, mas nós vivemos numa comunidade eclesial um pouco individualista, um pouco egoísta. E se eu perguntar aqui, quantos oram, vamos dizer assim, rotineiramente, costumeiramente, pelo pastor Marcos Filho, pelo pastor Eliseu? Eu não vou perguntar, você não se manifesta, que nós vamos ficar com vergonha, porque nós não temos este costume. O pastor ora por todos nós, mas nós não oramos por ele. E é o grande erro nosso. Nós deixamos descobertos os líderes e praticamos e vemos a vida cristã como queremos. E isto traz problemas muito sérios para a liderança. E se você observar, nós aqui no Brasil temos esta mentalidade individualista tudo, e ninguém está aí, não é para ninguém. Mas também, em compensação, você vê no Brasil um escândalo após outro de líderes eclesiais. Por quê? Porque nós achamos que o líder eclesial, ele é responsável por nós. E que nós não temos nenhuma responsabilidade com ele. Além de nós não orarmos por ele, nós cometemos os pecados que cometemos, trazendo abertura de brechas espirituais, que quando se abre na tua vida, se abre também na vida dele. Me perdoe, pastor Marcos Filho, ter que dizer isso para você. Isso é muito sério. E é por este motivo que se tem, vamos dizer assim, 1000 pessoas, porque o pastor Marcos Filho é responsável. Se não tiver 1000 pessoas orando por ele, olha o prejuízo, a desvantagem que ele vai ter. Ele vai ter, vamos dizer assim, que ser o super protegido de Deus. E Deus não super protege ninguém. Ele vai ter que ser bem especial, e Deus não torna ninguém especial para que não perca a possibilidade de salvação. Então ele vai ser alvejado, ele vai sofrer, vai ver, a vida é pesada, é difícil nisso, é difícil naquilo, dificuldade na família, dificuldade em todas as áreas, e a pessoa vai, e quem olha de fora, está tudo bonito, tudo perfeito. Pastor, ore por mim, pastor, ore por mim. Ninguém, pastor, eu estou orando por você porque Deus me tem tocado e Deus tem me angustiado com as tuas angústias. Você não vê ninguém dizendo isso. No entanto, nós somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo, e Deus chamou cada um de nós, e por isso hoje, aqui, eu estou revelando isto para você, e esta necessidade para você. Você precisa de fazer isso, precisa de assumir, como nós dizemos, vestir esta camisa, orar pelos líderes, porque senão, não diminui o nível de angústia dele. Muito bonitinho, a cara de vitorioso tal, né? Boa, bonito, olha, coisa linda. Agora, não queira estar no lugar dele não, mas Deus convida você, diz isso hoje para você, e diz que você é responsável pelo bem-estar dele. Primeiro, não peque, não cometa pecados. Não faça isso, isso tem um prejuízo tremendo. E depois, não esqueça de orar, de colocar, vamos dizer assim, ele como parte da tua família. Nós somos uma família, ele parte da tua família. E quando você for sempre orar nos da tua família, inclua também esses líderes. Porque, como a Bíblia diz, eles respondem, eles estão diante de Deus como aqueles que vai dar conta da salvação e da vida de vocês. Então, isto, meus queridos, é cristianismo. E ele é forte, ele é radical, ele anula. Agora, só tem uma coisa, é o único caminho para ir para o céu. E Deus trouxe você aqui nesta noite, justamente para ouvir isso. Você que é crente e você que ainda não tomou esta decisão. E que está até dizendo, não, mas eu estou indo devagar. Não existe indo devagar. Ninguém nasce devagarinho, todo mundo nasce de uma vez. Ou nasce de uma vez ou morre durante o parto. Ou você vai ser salvo logo, Deus salvando você. Uma decisão radical que você toma, ou me desculpe, vai ser um aborto a tua vida. Ah, mas isso é muito forte. Forte é o cristianismo que Jesus trouxe para nós e que ele pagou com o preço
da própria vida dele, de sofrimentos indizíveis. O próprio Deus pagou um preço altíssimo. Isso sim é forte, sim, isso é violento. E Deus trouxe você hoje aqui para ouvir isso, para te responsabilizar. Você que ainda não tomou esta decisão de dar esse salto, de dar este pulo, de mudar de condição, dizer, não, agora eu quero fazer parte desta comunidade eclesial, eu quero vestir a camisa, eu quero me sacrificar, eu quero que Deus venha habitar em mim. Se você ainda não tomou essa decisão, você tem a possibilidade de fazer agora, mas eu quero só divertir uma coisa para você. Isso é sério. Isso é sério. Isso não é coisa de menino, não. Isso é coisa de gente grande. Me desculpe, mas tem que ser muito macho. E tem que ser muita mulher para tomar uma decisão dessa. Fique de pé, a igreja, e vamos ver se Deus trouxe alguém para fazer isto nesta noite. Você tem a oportunidade. Se você quiser, tem alguém do teu lado aí que é da igreja e vai ajudar você, porque aí tem aspectos psicológicos, aspectos sociais, você não vai ficar bem, você não fica muito se sente bem na casa dos outros, que você considera a casa dos outros, mas não é isso aqui, é a tua casa, é a casa de Deus. Deus preservou e preparou isso aqui para você e trouxe você hoje aqui, justamente para você fazer o que Ele te convida para fazer. Venha para Jesus agora, nós estamos esperando, vamos encerrar já, mas queremos orar por você antes do encerramento. Venha, nós estamos esperando. Os cristãos, os da igreja, entenderam perfeitamente o que Deus falou para você nesta noite. Cristianismo, radicalismo. Não é brincadeira, não. E se você não levar a sério, você vai ter tantos conflitos dentro de você, que você vai acabar Deus tirando você. Ninguém sai da igreja, Deus tira. Então ninguém volta para a igreja, Deus traz de volta. E Deus trouxe você hoje aqui, justamente porque Ele quer você de volta. Deus te trouxe aqui justamente para ouvir estas palavras, bem fortes, bem agressivas. Sim, são fortes e são agressivas, mas são as palavras que Deus reservou para você nesta noite. Então, pode trazer a pessoa aqui, porque depois de a pessoa ouvir, vamos dizer assim, isso não é uma pregação, isso para mim eu chamaria disso de esculacho gospel. Mas depois de você ouvir isso, não é brincadeira não, você tem que mudar a tua vida. Você que é crente também, principalmente, a tua vida tem que mudar a partir de hoje. O teu caderninho de oração tem que ser macho. Rapaz, tem que ser macho mesmo para aceitar Jesus. Isso não é coisa de qualquer um, não. Tem que ser mesmo. Isso não é caminho para os fracos. Não é caminho para qualquer um. Deus não está chamando qualquer um, não. Ele chama pessoas que tenham coragem de se anular completamente. Isso é salvação. Isto é para ir para o céu. Não é para ter uma religião. Isso é para ir para o céu. Deus está chamando pessoas para ir para o céu, irem para o céu. Não é para ter uma religião. Isto é forte. E o que eu estou fazendo? Ah, o senhor não sabe pregar? Eu sei desde pequenininho que eu não sei pregar. Eu faço isso aí, esculacho gospel. É o que eu sei fazer. Eu sei dizer a verdade de forma forte e de forma esculachada. Agora, se você quiser ir para o céu, é o caminho. Agora, crente, você entendeu o que Deus falou para você hoje, crente? Você entendeu como é forte, como é radical? Tá bom? Então, que Deus abençoe todos vocês maravilhosamente. E Pastor Márcio, me perdoe por 10 minutos.